Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar pela primeira vez aqui no canal do HSML11, né? O HSMOL, Fundo Imobiliário do setor de shopping, sem utilizar o relatório gerencial aqui de agosto mais atualizado. Então vamos para aquelas informações mais gerais que a gente está acostumado, né? O fundo tem uma taxa de administração de 1,05 sobre o valor de mercado, tá? Mais a taxa de escrituração. Particularmente eu gosto, acho que dá uma alinhada ali entre o gestor e os cotistas, afinal, se o valor de mercado tiver menor, ele vai ser prejudicado porque vai ter uma taxa de administração menor. E nesse caso aqui do HSML11, a gente vai ver que ele está negociando com desconto, então, né, na prática, isso comprovando essa minha teoria, tá certo? Taxa de administração é 20% do que se deu ao benchmark, o benchmark IPCA mais 6, tá? Então, vamos aqui passar para aquele belo overview, como eu já tinha falado para vocês, ele está com desconto, né, aí de 108,23 a cota patrimonial para R$ 96,55, você tem aí R$ 11,68, né, de valor ali bruto absoluto de desconto, né, o que está sendo negociado a aproximadamente 89% ali do PL, né? A gente vai ver que ele tem uma alavancagem, mas tem se desempenhado operacionalmente muito bem, tá certo? Então, o fundo pagou ali 80 centavos, tá, por cota. O fundo que tem quase 200 mil cotistas, né? Mais de 197 mil cotistas, realmente o pessoal gosta de fundo imobiliário de shopping, né? Em geral, fundo imobiliário de shopping, aí, os maiores, tem um número grande de cotistas aí para vocês, tá? Então, uma característica, né, que diferencia o HSI Mall dos outros ativos, né, é que ele tem participação majoritária, tá, em absolutamente todos os ativos, tá? Então isso aqui é uma característica distintiva, sim. Ele tem uma gestão exclusiva, tá? Dessa administradora de shopping chamada Alkia, tá? Que é uma empresa dentro do próprio grupo HSI, tá? Antigamente se chamava Safir, agora se chama Alkia. Então, ao contrário, né, de outros fundos imobiliários, por exemplo, de shopping, que o VISC lá tem shopping da Ancar, shopping administrado pela Alo, shopping administrado pelo Iguatemi, enfim, pelas administradoras de shopping. Aqui não, aqui ele tem uma administradora exclusiva. Então ele tem participação majoritária e administradora exclusiva, o que evidentemente dá a ele, né, muito mais liberdade ali de atuação, de implementar o que ele, né, deseja. Tá? Então o fundo hoje está com 7 shoppings, a gente vai ver em 5 estados, mais de 181 mil de ABL. Tá? Então, passando aqui agora um pouco, né, uma breve introdução aqui da parte operacional do fundo, né, em julho, que a esse relatório se refere, né, o portfólio registrou um aumento ali de 17% do NOI, tá, em comparação ao mesmo mês. A gente vai ver quais foram os destaques mais para frente. Em termos de venda, né, o fundo superou o IPCA, né, registrando um aumento de 9%, então com aumento real aí no valor das vendas, tá, um custo de ocupação permaneceu ali em 9,5, né, um custo ali abaixo de 10, realmente é um custo excelente, né, em linha aí com os principais players de shopping center, né, os melhores, né, Multiplan ali, Iguatemi, até menor, dependendo, claro que isso tem variação, né, trimestral, mensal, enfim. E no mês de setembro, tá, ele também recebeu ali a segunda parcela, né, da venda de 30% do shopping Pátio Maceió, tá, equivalente a 13,33 do preço da venda, e após, né, essa parcela, a expectativa é que se realize um ganho de capital de 62 centavos por cota. Ele tem obrigações ainda a serem pagas, mas vendeu ali uma parte até para fazer jus, né, a essas obrigações. Tá? Então, para a gente fechar, como a gente já viu lá em cima, o valor pago de 80 centavos por cota, o que dá um yield anualizado de 9,9, né, para um fundo de tijolo, um fundo isento de imposto de renda, né, que são os rendimentos dos fundos imobiliários, tá? Nada mal. E ele dá um guidance aqui para os próximos 6 meses entre 80 e 82 centavos por cota, né? Só aí a gente já tem várias informações, mas calma que tem mais, né? Então, o fundo está com uma despesa financeira alta, né, em relação ali ao total, a gente vê isso nitidamente aqui nessa linha, né? Então a gente vai ver mais para baixo ali as obrigações do fundo, tá? Esse mês realizado ali, o fundo realizou 57, distribuiu 80, utilizou 23 centavos ali
de reserva, tá? Porém, ele ainda tem mais, né? Ele tem, após a utilização desses 23, ele acumulou ali, fechou em agosto com 20 centavos ainda de reserva acumulada, tá certo? Então tá aqui o guidance, né, de projeção que ele já tinha dado até fevereiro de 2025, entre 80 e 82 centavos por cota, tá certo? Então aqui as obrigações que o HSML tem, então não é tão pequeno assim, né? São 623 milhões ali de obrigações a pagar, né? O que ele informa que o índice de alavancagem líquido do fundo, né? Após ali o pré-pagamento realizado na terceira emissão, um fundo que está constantemente também realizando emissão, tem uma abordagem um pouco mais agressiva, né? Ele é um tomador de risco, fechou ali em 18,8%, tá? E esse índice ele considera o saldo total aqui das obrigações, mais o total mantido, menos, né, o total mantido para necessidade de liquidez sobre o saldo, né, em imóveis, né? Então são duas operações atreladas ao CDI, o resto em IPCA, né, 38% da dívida está em CDI, então se realmente, né, se efetivar esse aumento da Selic que o mercado está esperando, a parte do CDI pode acabar dando um impacto também um pouco maior. Tá aí 62% do IPCA, com uma taxa média ali de IPCA mais 7,25 e CDI mais 2,75, né? Uma taxa também que é de acordo, né, mas é alta, né? A gente sabe que no Brasil a despesa financeira ela pesa muito, né? A gente viu isso também no balanço de algumas ações. Então tá aqui o cronograma, é um cronograma que não é nenhum absurdo assim, né? Você não tem um ano ali que exige muito, ele é gradativo aqui, uma evolução ao longo do tempo aqui, só acabando ali em 2037. Enfim, nada que nos preocupe assim, 2024 é um ano chave, tipo, que ele vai ter que fazer uma emissão de qualquer jeito, ou vai ter que vender de qualquer jeito, não. É uma gestão que teoricamente conseguiria rolar bem, tá? Então aqui, entrando um pouco mais na parte operacional, né, o NOI a gente já viu cresceu mais 17%, e você tem destaques aqui de mais 43% no Super Shopping Osasco, 31% no Uberaba, 24% no Pátio Maceió e mais 12% no Granja Viana, sendo os três primeiros aqui com algumas receitas não recorrentes, mas positiva, né? Se for um não recorrente positivo, deixa vir que é sempre bom, tá certo? Uma inadimplência líquida com percentual inferior a 1%, tá, em julho, e a taxa de ocupação subiu ainda, registrou 95,5%, que também é uma excelente taxa de ocupação, a gente vai ver ativo por ativo, né? Então tá aqui a evolução das vendas, no mês, né, que a gente está analisando aqui, de julho de 2024, a gente já viu que cresceu 9%, no ano contra ano aqui, né, year to date, 8%, também uma boa performance, tá? O NOI também a gente já viu, 17%, e no ano contra ano, 10%. Tá? Em termos de taxa de. Não, custo de ocupação, né? Você teve um custo ali de 9% fechando em julho, o que é um custo bem baixo, tá? Assim, o ideal é que fique realmente abaixo de 10%, seria ali uma gestão de ponta com custo abaixo de 10%, lógico, né? Quanto menor, melhor. Isso faz com que diminua o risco de inadimplência, porque se o logística tem que gastar menos, né, com condomínio, com outras taxas, é natural que sobre ali para poder pagar o aluguel e eventualmente encarar, né, os reajustes do contrato, que é do interesse, né, das gestoras, das administradoras de shopping, tá? Inadimplência também bem baixo desconto, né? Meio de inadimplência e meio de desconto, que é absolutamente razoável e bastante bom também do ponto de vista operacional, né? Taxa de ocupação, que seria, né, se a gente raciocinar ao contrário, uma vacância de 4,5%, que é uma vacância bem ok para o shopping, também uma taxa de ocupação de 95,5%, está em linha realmente com os melhores players do mercado aí, tá? Não é fácil você ter uma taxa de ocupação tão alta. Aqui ele decompõe um pouco a receita, né, em estacionamento, aluguel, market media, composição do NOI por ativo, né, que ele coloca aqui também, está bem diversificado, como a gente pode ver, né, aqui ele vai dar cada shopping, tipologia das lojas, composição das vendas também, segue um pouco, né, a questão da composição do NOI, logicamente, o shopping metrô do Curuvi ele responde, né, pela maior porcentagem, né, 19% e 22%
do NY, mas está bem diversificado ali entre as taxas. Aqui a gente consegue ter uma visão melhor disso tudo, como a gente falou lá em cima, né? Ele é um feed shopping que possui participação majoritária, né? No caso do Shopping Metrô Tucuruvi e do Shopping Uberaba, 100% é dele, tá? Você tem o Shopping Maceió também com 70%, enfim, uma média ali de 77%, né, de todos os ativos ali, bastante bom. Ocupação, né? A média é 95,5%, mas você tem shoppings aí, como o Shopping Uberaba, batendo 97,1%, o Shopping Via Verde, 98,4%, 98,7%, Maceió, são realmente taxas de ocupação excelente. Os principais desafios aqui é o Shopping Metrô Tucuruvi, que foi afetado, né, pela questão da pandemia, né, do home office, enfim, prejudicou bastante esse shopping, né, já que fica ali realmente numa estação de metrô e a galera ficando em casa, evidentemente vai passar menos, vai utilizar menos o transporte público, tá? E o Paralelo em Salvador um pouquinho menos também, mas nada absurdo, né? 94,8, tá certo? Então, aqui a diversificação geográfica dele, né? Você vê que tem presença, né, no Nordeste, no Sudeste, aqui, né, no Norte, em Rio Branco, né, o único shopping ali do estado, tá? Então tá aí os shoppings, né? Pátio Maceió, Paralela, Uberaba, Super Shopping Osasco, Metrô Tucuruvi e Granja Viana, tá certo? Aí ele, se você quiser detalhar, ele vai, né, consegue clicar aqui e ver os vídeos aqui, não vou abrir isso agora, tá? E rapidamente aqui agora para a gente fechar, né, o Shopping Maceió, como a gente já tinha visto, teve um aumento ali de 8%, né, em relação às vendas do mesmo ano, o NOI de 24%, devido a um aumento de receita de locações temporárias, e ano passado tinha tido um custo menor. Tá? Então, o único shopping aí da parte alta da cidade, se você é de Maceió e frequenta esse shopping, é importante que você nos dê o seu feedback aqui. Aliás, se você frequenta algum desses shoppings aqui, como o Granja Viana, que fica na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, né, que cresceu ali 15% em vendas em relação ao mesmo período, um NOI de 12% também, né, excelente desempenho. Shopping Super Osasco, se você é frequentador, deixe seu feedback, cresceu um pouco menos em venda, né, 2%, e o NOI de 43%, e aí entrando também vários pagamentos aqui diferentes, né? Recebimento antecipado de aluguéis, recuperação de inadimplência, enfim, aporte condominial elevado do ano passado, né, que distorceu um pouco a base de comparação. O Metrô Tucuruvi, né, aumentou ali 4%, o NOI de 9%, que já é um excelente, né, eles estão tentando implementar uma estratégia aqui, tentando consolidar o shopping na região, trazendo mais alimentação, mais serviços, tá? Então tá aqui o shopping estação do metrô Tucuruvi. O Via Verde, né, que fica no Acre, as vendas aumentando 23%, né, um aumento bizarro, talvez seja o shopping um dos que mais aumentou aí no país, o NOI mais 5%, né, o único shopping ali do estado do Acre. E para a gente fechar, o shopping Paralelo em Salvador, aumentando 8% de vendas e 12% de NOI. Eles mostram aqui a foto. Se você é frequentador, mais uma vez, deixa o seu feedback. O shopping Uberaba, em Minas Gerais, né, que ele detém 100%, aumentou ali 4% de vendas, 31% de NOI, né, impactado por uma receita de SDU, além de uma base de custo maior do ano passado, tá? E sobre o Uberaba, né, vale ressaltar que ele vai comprar ali, né, um adicional ao shopping, uma área anexa, que é uma rede de supermercado, que a princípio tem um cap rate de 9%, tá? Garantido pelo vendedor nos próximos 12 meses, subsequente à conclusão. O fundo também vai controlar 100% desse complexo, e teve mais uma aquisição, que é a aquisição de um deck park, que vai adicionar uma capacidade de 632 vagas adicionais, né? Fica numa região realmente muito próspera ali de Minas Gerais, né? O famoso Triângulo Mineiro. Então, também, se você é da região, comente aí o que você acha no shopping Uberaba, se você é frequentador, tá certo? Primeira vez que a gente fala aqui do HSML 11. Deixa nos comentários se você tem outros fundos imobiliários de shopping center. Valeu? Grande abraço, não deixe de se inscrever no canal. Fui!